Galera, bora pra lá. Tô com uma expectativa muito grande mesmo, muito forte, sobre essas série de mensagens que a gente vai começar hoje. O tema dessa série que a gente vai começar é sobre paternidade. E o nome dessa série é Eu Tenho um Pai. Você pode falar para essa pessoa que está do seu lado aí? Fala, eu tenho um pai. Cara, agora que você falou para essa pessoa que está do seu lado, agora você vai olhar para ela, olha para uma pessoa aí, e agora você abre a boca assim, dá um sorriso para ela. Não, vai, por favor, vai, mano, me ajuda, vai. Dá um sorrisão para ela aí. Libera, mano. Começa a liberar essa alegria que está no seu coração, libera. Ei. Vamos contagiar esse lugar com a alegria que está no seu coração. Ei. É isso, cara. Dentro de nós queima o amor de Jesus. Glória a Deus. Já estou muito melhor aqui. Agora estou mais leve, Elô. Eu preciso de vocês para caminharem comigo aqui, me ajudando. Galera, eu tenho um pai. Vamos para cima. Feche seus olhos aí. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor nos ama e o Senhor está acima de tudo aquilo que aconteceu durante essa semana. Pai, eu te peço que o Senhor venha com teu amor, com teu bálsamo, e o Senhor encha os nossos corações nessa noite. Ô Senhor, tudo aquilo que tenta interromper a Tua palavra, Pai, de quebrantar o nosso coração, do Teu mover, de se manifestar em nós, Espírito Santo, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, que cada um que entrou aqui nessa noite, eu tenho certeza que o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um sonho para revelar para ele nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos encontrar contigo, nós queremos, ó Pai, ter a revelação de quem o Senhor é para nós. Senhor, nosso inimigo, nosso adversário, ele tem tentado, Pai, roubar quem o Senhor é de nós, mas nós nessa noite, a partir dessa série, Pai, em nome de Jesus, começa a revelar quem o Senhor é, Pai, aos nossos corações, começa a sarar os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai, destampa os nossos ouvidos, Senhor, que não seja apenas as palavras saindo da minha boca, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor penetrando, Pai, nas nossas vidas nessa noite, amém? Amém? Bora, vamos acordar. Glória a Deus. Eu tenho um pai. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu não sou órfão. Cara, lá em Gênesis 1:26 a palavra fala que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O Senhor nos criou, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Jesus lá em João no capítulo 1, descreve que o verbo ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele andou no nosso meio, o próprio Deus, Ele se encarnou e Ele andou na forma que o Negrete está aqui hoje, em carne e osso. As pessoas daquele tempo tiveram acesso com o próprio Criador. Olha que da hora isso. O autor e consumador da nossa fé, Ele pisou na terra, a nossa imagem e semelhança, e Ele andou, e Ele começou a tocar, Ele começou a curar, Ele começou a falar para as pessoas, para eles se arrependerem, porque o reino de Deus estava próximo. Comece o ano investindo no seu negócio com o iFood. Só eu que ouvi, vocês ouviram também? Eita, aí, tô falando para você, mano, tem alguma coisa tentando roubar nossa atenção, mas não vai conseguir. Ei, sai para lá. Cara, e o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E esse Jesus que habitou e andou, cara, ele falou, não, eu não quero mais andar entre vocês, eu quero habitar dentro de vocês. Então quando Ele morre naquela cruz e Ele é crucificado ali, Ele desce até o Hades, até o inferno, e Ele pega as chaves,
que ia nos aprisionar eternamente ali, e Ele nos liberta. Amém? Só título de introdução. Tem um livro que tem ali na nossa livraria, ele chama O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Cara, quem escreveu esse livro, ele chama Maesh. Presta atenção. Cara, esse cara, quando ele ainda morava na aldeia, na África, ele não era cristão, ele era um adolescente. E quando ele estava lá na aldeia, ele era, como que chama? Endomita? Não fala? Endonita? Endonita, né? Ele era dessa casta, de Endonita. Então esse adolescente, dentro da família dele, ele era o próximo a assumir a liderança. Começa a desenhar e imaginar isso. Ele estava lá na aldeia, junto com o seu povoado, e essa casta era a casta mais alta dentro daquele povo. E ele, dentro dessa família, ele ia ser o sucessor dessa liderança. Certo dia, uma missionária, ela estava lá, andando, e ela estava querendo tomar água, porque ela tinha acabado de trabalhar, ela tinha acabado de ter falado de Jesus ali para aquele povoado. E aí ela estava com muita sede, ela vai e bate numa porta. E ela vai e bate numa porta, e aparece esse menino. E esse menino vai e dá um copo de água para ela. E ela pega e entrega uma Bíblia para ele. E esse povo, os endonitas, eles têm, como que eu posso colocar? Eles têm uma parada que tipo assim, mano, que tudo aquilo que eles começam a conhecer, eles têm que descobrir verdadeiramente, eles têm que ir até o fim. Então quando ele recebe aquela Bíblia daquela missionária, cara, ele começa a ler a Bíblia. Ele começa a descobrir a respeito de um Deus que ele nunca tinha ouvido falar. E eles têm esse chavão de que tudo que é entregue para eles, eles têm que descobrir ao extremo. Eles têm que ir até o mais profundo, entender o que é aquilo. Você imagina, esse menino, ele começou a ler a Bíblia, começou a mergulhar. Cara, e ele começou a conhecer a Deus. Ele começou a conhecer as histórias, os milagres, as manifestações de Deus, os feitos mirabolantes, que era impossível daquele povoado, daquele povo entender o que aconteceu. Ô Gi, sobe aqui fazendo um favor com o violão, por favor. E esse menino, ele começou, cara, a se apaixonar por Jesus. E o que acontece? A hora que ele chega na fase decisiva da vida dele, que ele ia ter que assumir essa liderança, Deus se revela para ele e fala assim: eu quero te usar. Cara, ele abandona toda a autoridade, todo o poder que ele tinha sobre aquele povo, que ia ser herança dele, que ele ia ser o sucessor. Ele vai para os Estados Unidos, ele vai para o Texas, e ele começa a estudar teologia, ele começa a se aprofundar, e aí ele começa a servir, ele começa a trabalhar num hospital psiquiátrico, onde cuidava de adolescentes. Cara, e ele começa a ter experiências com o Espírito Santo, de manifestação de poder. E só que esse hospital que ele foi trabalhar, presta atenção aí, cara, era um nível muito alto de problema mental que esses adolescentes tinham. Só para vocês terem ideia, eu não sei se alguém de vocês já leu esse livro. Teve alguém que já leu esse livro? Eu estou só dando um panorama aí no primeiro capítulo, para galera, para vocês entenderem. É isso, vocês podem comprar e ler esse livro, que vai ser transformador na vida de vocês. E ele começa a trabalhar nesse hospital. E esses adolescentes, eles tinham um problema muito grave.
onde que até as necessidades que eles faziam, eles jogavam uns aos outros, eles sujavam eles mesmos. E quando ele estava lá trabalhando, e quando eles faziam necessidades, esses adolescentes pegavam as fezes deles e pregavam nele. Era um negócio muito doido. Só que Deus tirou ele do meio desse povoado e levou ele para um lugar, para ele começar a ter um conhecimento mais profundo, para começar a quebrantar ainda mais o coração dele. E Deus começou a trabalhar uma paternidade que ele ainda não tinha enxergado. E Deus começou a entregar recursos para esse cara. Tinha um menino lá que ele era o mais terrível ali dentro. Que ele se machucava, ele se cortava, ele se batia, ele se jogava. E não tinha o que fazer. Os médicos, os psiquiatras ali tentaram de todas as formas tentar fazer ele se parar de se bater. Faziam um tratamento com choque na cabeça dele, quando ele ficava muito nervoso, muito estressado, para acalmar ele. Isso realmente calmava, mas isso aí não é um tratamento que faz em pessoas. E aí o que eles decidiram fazer? Vamos prender as mãos desse menino. E eles amarravam os braços desse adolescente. Só que o que aconteceu? Cara, os outros adolescentes, quando viu que amarravam, quando ele ficava muito estressado, eles começavam a zoar esse outro menino. Eles empurravam eles chutavam ele caía no chão, ele quebrava o nariz, ele quebrava os dentes. E o seu rosto já estava começando a ficar tudo desfigurado, de tanto que ele se machucava. Agora começa a fazer uma conexão comigo aqui, da onde Deus tirou esse cara, onde Deus colocou ele, de toda a trajetória da vida dele. O Espírito Santo começa a falar para ele. Em 1971 ele começou a fazer jejum. Começou a jejuar em períodos tipo de 1 a 3 dias. 1972 ele começou a aumentar o jejum dele. Ele começou a fazer de 7 a 10 dias. E ele fazia vários jejuns durante o ano. Até que ele começou, em 1974, ele começou a fazer jejuns de 40 dias, só na água. E ele começou a acessar um poder que está disponível para todos nós que estamos aqui. Fora esses jejuns de 40 dias, ele fazia alguns quebrados de 20 dias. Deus pegou um adolescente que era improvável, que não tinha perspectiva nenhuma. A única coisa que ele imaginava é que ele ia ser o sucessor da família para liderar um povoado. E Deus destrava esse cara, revela a paternidade. Deus revela que é o pai dele para ele. E esse jovem já ali, já não era mais um adolescente ali, já era um jovem. Ele pega esse menino, cara, depois que ele está tendo experiências com Deus, e ele, nesse momento que ele já não suporta mais ver o sofrimento dessas crianças lá dentro, desses adolescentes, ele começa a curar essas crianças. Olha que doideira. Deus tirou ele de lá, do povo dele, tratou o coração dele, mostrou quem ele iria ser. E ele começou a curar essas crianças. E um dos casos que ele revela no livro foi esse menino que ele se cortava, ele se machucava muito, e depois que tentaram de todas as formas, não conseguiu. Ele vai orar para esse menino, cara, e a hora que ele começa a orar para esse menino ele voa quase 3 metros de altura. Bau! E ele cai no chão. Sabe aquela rajada? Ele fala que foi bem assim mesmo. Ele subiu bem alto e foi bau! Ele falou, nossa, agora já era. E aí ele vai lá, ele chega perto do menino, ele desvira esse menino. Cara, o menino ele levanta ação, sóbrio. Aquilo que dominava e escravizava ele,
que torturava a mente dele, que aprisionava o seu coração, ele foi liberto. Doideira. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem um pai. Eu quis colocar isso, o título de introdução para você, porque o Espírito Santo, ele vai começar a te levar para uma nova atmosfera e uma nova perspectiva sobre paternidade. Eu tenho um pai biológico, eu tenho uma mãe biológica. Durante toda a minha vida eu tive eles presentes dentro da minha casa. Eu sempre tive um relacionamento com eles, mas nem sempre foi um relacionamento que me agradou, que eu tive prazer de ter minha mãe e meu pai ali. Teve vezes que eu me entristeci muito com a minha paternidade biológica, com às vezes algumas coisas que meu pai fez para mim, com algumas coisas que a minha mãe fez para mim, algumas coisas que eles deixaram de fazer porque eu achava que eles tinham que fazer porque eles eram meus pais, coisas que eles deixaram de me dar porque eu via as outras pessoas tendo, meus amigos tendo, eles fazendo, e eu não podia fazer, eu não podia acessar. Isso inconscientemente fez com que às vezes eu desprezasse, eu não amasse meu pai e minha mãe como eu deveria amar. Mesmo eu sendo cristão, mesmo depois que eu me batizei, várias vezes eu comecei a ter vergonha dos meus pais. Eu não queria ver que meus pais iam, eu não gostava quando meus pais iam na escola, quando eles chegavam para participar de reunião. Eu não gostava de estar junto com os meus pais, quando os meus amigos estavam perto. Eu comecei a pegar um rótulo de algumas coisas, eu comecei, não que eu não amasse eles, mas não sei falar para vocês se isso também já aconteceu com você. Mas só que isso mais grave ainda, e é onde que eu quero que nós vamos navegar aqui, que é onde o Espírito Santo ele vai nos levar, para a gente cumprir o propósito dele. Ele vai destruir, ele vai apagar isso da sua mente, ele vai curar você disso. Eu, com esse rótulo que eu produzi, porque às vezes eu achava que o pai do meu amigo, ele era o pai perfeito, a mãe do meu amigo era a mãe perfeita. Eu comecei, às vezes, desprezar isso. Eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, e o erro não estava neles, o erro estava na forma que eu enxergava, e às vezes quando eu era inconsequente, eu não enxergava nada, estava cego, eu só queria que os meus prazeres fossem saciados e boa, já era, eu queria fazer o que eu queria. Só que meus pais estavam ali me disciplinando, tentando me corrigir, tentando me mostrar o caminho certo, e sempre fizeram isso, e fizeram isso com êxito, mas em alguns momentos eu não enxergava dessa forma. E esse rótulo que eu criei, às vezes do meu pai, às vezes quando ele me batia, e eu ficava com raiva, e eu não chorava, e eu queria falar, um dia eu vou matar ele se ele fizer isso de novo comigo. E esses pensamentos inconsequentes fizeram que eu reproduzisse isso com Deus. Fizesse que muitas vezes eu não reconhecesse o amor e a paternidade soberana de Deus sobre a raça humana. A palavra de Deus fala que mesmo que a sua mãe esqueça de você, mesmo que o seu pai despreze de você, mesmo que ele te odeie, mesmo que ele não se importe com você, se chegar a esse extremo, a palavra fala que Jesus jamais se esqueceu de você. A paternidade de Deus, ela é soberana, ela está acima do homem, está acima das suas emoções, está acima daquilo que o pecado ele pode deixar você cativo. Se o seu pai errou com você, se a sua mãe pecou contra você, a paternidade de Deus ela está acima daquilo que você pode sentir, daquilo que você pode pensar. O Espírito Santo ele está trabalhando no seu coração, porque ele vai destruir
qualquer tipo de reprodução que cause um distanciamento entre você e o seu pai eterno. A sua mãe natural, a sua mãe biológica, o seu pai biológico, vai chegar um dia que eles não vão mais existir. Talvez se eles não existem mais hoje aqui nessa terra, mas tem um pai que ele é eterno, que ele vai suprir você eternamente. E esse pai espiritual, ele te criou à imagem e semelhança dele, Fonseca. E o mais incrível, eu contei essa história desse menino porque diante da paternidade natural dele, ele tinha algo para ele cumprir ali. Só que quando ele se depara com a verdade, Leozão, quando ele se depara com a palavra de Deus, ele começa a conhecer a verdade, como a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade ela vai te libertar, ela vai te levar a cumprir uns propósitos doidos, que vai confrontar os propósitos naturais que os seus pais biológicos vão querer propor para você. Meu Deus, isso é doideira. Você imagina, um jovem de uma casta mais cara e mais alta da África, resolve abandonar sua família para viver um cristianismo que ninguém acreditava. Mano, vocês têm que ler esse livro. Ele conhece o pai eterno dele, o pai que sarou as dores deles, as enfermidades dele. Ele começou a ser pai de multidões, ele começou a viver aquilo que foi liberado lá sobre Abraão: eu farei vocês pais de multidões, vocês vão ser pais de multidões de adolescentes, vocês vão cuidar de multidões de adolescentes. Eu estou revelando a minha paternidade para vocês, e eu quero que vocês comecem a acessar aquilo que eu estou dando para vocês. Os talentos que estão sobre vocês, é para vocês cuidarem de multidões. Eles têm passado por crises, eles têm passado por dores, sim, eles têm passado, porque eles ainda não conheceram a minha paternidade, eles não sabem quem eu sou. A partir do momento que vocês começarem a revelar, quando a geração eleita de adolescentes começar a escancarar o coração, começar a deixar suas práticas naturais e começar a falar: ei, Jesus, Ele morreu por mim, morreu por você, e vocês colocarem a cara para bater, milhares vão vir, porque vocês carregam o dunamis, vocês carregam a essência. Lá em João, capítulo 1, 12, ele fala assim: a todos o quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. A todos aqueles que receberem Jesus e anunciarem Ele como autor e consumador da sua fé, Ele deu poder para vocês de se tornarem filhos de Deus. Se você já reconheceu Jesus como autor e consumador da sua vida, que sem Ele não tem vida, vocês têm um passaporte carimbado com o seu nome para a vida eterna. Você se tornou, você tem uma certidão que Jesus carimbou com o sangue dele, que te torna filho de Deus, e o poder do Filho de Deus está sobre você. Esse Deus que morreu na cruz e foi embora, Ele falou: não, agora eu vou habitar nos meus filhos, eu vou estar com eles de manhã, de tarde, de noite. Quando a paternidade biológica deixar de existir, ou se ela falhar, se eles reconhecerem, se eles se abrirem a mim, se eles clamarem a mim, eu vou saciar a fome deles. Salmos 27, 10, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Cara, quando eu olho para o sistema e eu olho para os dias que nós estamos vivendo, eu olho que essa geração é a geração que mais sente a ausência da paternidade biológica. De verdade.
Se o número de homicídios tem aumentado, é porque a falta de paternidade biológica está sumindo. Se o pecado está inflamando cada dia mais nas ruas, é porque a paternidade biológica não está cumprindo o seu papel. Se o número de pessoas dependentes químicas está aumentando, é porque a paternidade biológica não está cumprindo os seus deveres. Isso é pesado, pô. Talvez você esteja aqui e você passe por coisas que você não queria passar. Realmente. Mas você tem um pai que ele é muito maior do que o seu pai biológico. Por mais que o seu pai biológico ele falhou com você, tenho certeza que ele te ama lá no fundo. Que a sua mãe te ama lá no fundo. Teve vezes que eu quis ir embora, que eu quis fugir, que eu quis viver a minha vida, que eu quis desaparecer. Porque eu era meio doido. Mas o meu pai e minha mãe, eles sempre me amaram, eles sempre fizeram de tudo. E eu que estava pensando errado. E aí a gente olha, vocês sabem, vocês estão aqui. Como tem pessoas tão doidas, como vocês estão desesperados para às vezes fazer alguma coisa com seu pai, fazer alguma coisa com a sua mãe. Aí vocês já sentiram a pressão de algum dia, em algum momento na escola, ou num lugar, na faculdade, sei lá, onde chegou o dia das mães e você não tinha uma mãe para te abraçar. No dia dos pais, e você viu todo mundo com um pai, indo lá abraçar, levar alguma coisa, e você não tem um pai, você não tem uma mãe. E também para você que tem os pais biológicos aí vivos, presentes, isso não quer dizer que você tem sido saciado. Você queria até mais, que eles fizessem até mais por você, e você talvez não está sendo correspondido com o amor que você acha que você deveria ter. É verdade. A palavra fala que os nossos pais, eles podem se esquecer da gente. Talvez você queria que ele tivesse lá em uma apresentação sua e ele se esqueceu porque ele estava trabalhando, ou ele não deu para ir mesmo, ou ele nunca deu atenção. E aí a gente olha para a questão da paternidade e a gente sabe que isso causa grandes problemas dentro de nós. Eu passei por muitas coisas e até hoje eu tenho que me policiar e eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Porque quando a gente fala de questão de paternidade ela desencadeia muitas coisas em nós. E uma das coisas que ela desencadeia é a questão da rejeição. O que acontece com a parada da rejeição? Quando você começa a ser rejeitado pela sua mãe, você começa a ser rejeitado pelo seu pai, ou pelo um tio, pelo um avô. Todo mundo aqui já foi rejeitado por alguma pessoa, por um amigo, por um grupo. Todo mundo já passou por isso e vai continuar passando. Só que tem alguns tipos de rejeição que elas são muito fortes e elas deixam marcas profundas nas nossas almas. Se você for entrar numa loja ou numa padaria, aí, numa confeitaria, e a mulher falar, sei lá, ó, pode sair, que nem a gente estava esses dias a gente foi comer uma pizza, era 11 horas, o pessoal falou assim, não pode pegar a cadeira não, vai embora, pode ir. A gente foi rejeitado pelas pessoas ali daquele ambiente, mas eles não tinham importância para nós. A gente não conhecia eles não tinham nenhuma autoridade sobre nós, mas eles nos rejeitaram. Mas agora quando a gente é rejeitado de uma pessoa tão importante como um pai e como uma mãe, isso deixa algumas cicatrizes, algumas marcas pesadas.
E quando a gente sente isso, o que acontece quando uma pessoa, ela passa por rejeição? Ela começa a rejeitar. Se ela for rejeitada pelo pai e pela mãe, ela começa a rejeitar a Deus, ela começa a rejeitar outros pais, ela começa a ter restrição com autoridade. Se ela for rejeitada por um grupinho da escola que não deixou ela fazer parte, porque fica zoando ela vai fazer a mesma coisa. Vamos começar a rejeitar outras pessoas, porque o prazer que ela sente é: vamos rejeitar. Desencadeia esse espírito podre. E se esse ciclo ele não se rompe, se ele não para, esse adolescente que passa por vários tipos de rejeição, que amanhã ele vai encontrar um parceiro, uma parceira, vai estar lá, vai formar uma família. Se esse ciclo não se cessa, aí ele vai ter um filho, ele vai ter uma filha, e o que ele vai fazer? Ele vai começar a rejeitar essa filha. Não quero nem saber. Pai, vai ter um jogo lá, quero nem saber. Pai, nossa, eu preciso comprar um não sei o que. O problema é seu, se vira, dá seus pulos, vai trabalhar. São palavras que nos ferem, que nos marcam. E o mais grave disso, nós começamos a reproduzir a visão de paternidade natural com a paternidade espiritual de quem Deus é. Deus Pai, Ele é soberano, e a gente começa a menosprezar a paternidade de Deus, o amor dEle, aquilo que Ele fez por nós. Nós enrijecemos o nosso coração e a nossa mente para entender o amor dEle, que Ele morreu na cruz e que aquele sacrifício que Ele fez foi para nos salvar das rejeições que nós iríamos sofrer. E o Espírito Santo quer que vocês sejam curados disso, para que vocês curem outros adolescentes, para que vocês sejam campo minado nessa terra, para que quando as pessoas pisarem e rejeitarem vocês causem uma explosão no lugar de habitação de vocês. Eu olho para cada um de vocês e eu vejo que nós somos como um campo minado. Vocês sabem como funciona o campo minado? Se você não tomar cuidado quando você está andando no campo minado, você pisa numa bomba, ela explode, e tudo que está ao seu redor vai sentir as consequências. Vocês são esse campo minado aqui em Bauru, nas escolas, dentro da sua casa. Se você tem passado por problema de rejeição na sua vida até hoje, cara, o Espírito Santo, Ele começou a te curar, e você vai começar a reconhecer quem é Deus na sua vida. E como eu falei desse adolescente, desse menino que hoje, ele já pregou para milhões, e já curou milhares de pessoas, já fez morto ressuscitar. Eu tenho certeza que o Senhor está levantando adolescentes aqui que vão fazer muito maior do que Ele já fez. Mas a pegada não é aquilo que você vai fazer, mas eu quero que você reconheça a paternidade de Deus. Eu tenho certeza que quando a gente fechar essas séries de Eu Tenho um Pai, você vai sair não mais como antes. Eu sei que a sua mente, o seu coração, ele pode estar duro ainda agora, nessa noite, mas em nome de Jesus, as prisões, as reproduções que vocês tiveram de uma paternidade natural, que elas falham, que elas não vão corresponder como nós talvez esperássemos, elas vão ser quebradas, e isso não vai mais te impedir de acessar tudo aquilo que Deus fez para você. Tem um Deus que Ele te ama muito. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. O louvor já pode estar subindo aqui.
E eu falo para vocês porque eu já passei por isso. Por muitas vezes, quando eu fui rejeitado, e eu comecei a rejeitar outras pessoas, cara, e essa parada de rejeição começa a gerar um monte de histórias na nossa cabeça. A gente nem chegou na igreja, lá, tá vendo? Tem um grupinho separado lá, que rejeita a gente quando a gente chega na igreja, tá vendo lá? É isso. A gente está indo para a escola, e a gente já começa a pensar coisas das outras pessoas, do professor, porque quem passou por algo que machucou o seu coração, e se ele não foi curado, ele vai começar a reproduzir as mesmas coisas. E um detalhe aqui muito importante: talvez você já entregou sua vida para Jesus, você tem fazido parte da liderança, você está aí se movendo em alguma ação dentro da igreja, mas você tem um problema muito sério de paternidade. Talvez essa parada está pegando muito com você ainda, e eu tenho certeza que isso tem pegado muito. Tem hora que você está voando e tem hora que parece que você está lá embaixo, você oscila demais. Tem hora que você está com o acelerador lá no talo, aí acontece uma parada dentro da sua casa, aí você freia, puxa o freio de mão. Mas o Senhor, Ele quer te curar, o Senhor, Ele quer te sarar, o Senhor não quer que você continue sempre oscilando. Você precisa reconhecer a paternidade de Deus. Se coloca de pé no seu lugar aí, fecha os seus olhos agora. Feche os seus olhos, se desligue da pessoa que está do seu lado.